Guto, o Bahia começou pressionando o adversário da forma que muitos pedem pro Bahia jogar e achou o gol, conseguiu construir a jogada que saiu o gol. O que aconteceu para o Bahia não ganhar hoje a equipe do Atlético Paranaense? Boa noite. Boa noite. Bom, primeira coisa que nós não estamos jogando contra qualquer equipe. Nós estamos jogando contra... É jogo em cima de jogo, então é terceiro ou é quarto do brasileiro? Quarto. Atlético? Terceiro. Terceiro do brasileiro, da Série A. Classificado na Libertadores para a próxima fase. E fez um jogo aqui, onde nós tivemos o dobro de finalizações. Nós tivemos um jogo de igual para igual. Uma equipe que você não pode errar. Nós tivemos um cruzamento da intermediária, onde o Christian apareceu como surpresa. Foi um erro nosso de cobertura. Acabou fazendo o gol de empate. E o segundo, uma infelicidade do Luiz Henrique de ter escorregado. A cobertura estava correta. A cobertura estava correta e estava segura. Foi uma infelicidade. E aí, eu quero aqui agradecer aquele torcedor que apoiou o Luiz Henrique, encobrindo as vaias injustas que ele recebeu, e lamentar que, infelizmente, nós continuamos tendo, a cada erro, né, uma situação lamentável, onde, através das vaias, parte da torcida acaba fritando, tirando toda a tranquilidade, não só daquele jogador que errou, como do grupo também. Porque o grupo sente o companheiro, sente o que a torcida está fazendo para o companheiro. Então, quem faz isso não veio torcer para o Bahia. Quem está fazendo isso nos jogos não veio torcer para o Bahia. Veio torcer para si próprio. Porque torcer para um time que está vencendo é muito fácil. Agora, torcer quando precisa do incentivo para ultrapassar etapas, e hoje era uma situação dessa, uma equipe que é terceiro da Série B, jogando contra uma equipe que está em terceiro da Série A, jogando de igual para igual, saindo na frente. Errou. Mas não deixou de lutar, não deixou de buscar. Ah, eu queria que ganhasse. Eu também queria que ganhasse. Nós botamos o time para ganhar. Só que eles têm virtudes e nós temos virtudes. Eles têm uma ou outra deficiência e nós temos deficiências também. E a equipe deles, pelo nível que está jogando, está um pouco mais maturada em relação à nossa. Nós não podemos negar isso aí. Nós não podemos negar. Ah, nós vamos nos entregar para eles de maneira alguma. Como nós não nos entregamos hoje. Nós queremos sempre vencer e trabalhamos para isso. Agora, a gente tem que saber das nossas virtudes, das nossas limitações e contra quem nós estamos jogando, quais são suas virtudes e quais são as suas limitações. Para que a gente possa nos superar e ultrapassar etapas, vencendo equipes, teoricamente, num estágio à nossa frente. Então, lamentável aqueles que vaiaram, né? E obrigado àqueles que aplaudiram. Como fizeram com o Borel também. Daqui a pouco, se cada um que tiver um erro for vaiado da maneira que está sendo, e eu tiver que poupar, nós não vamos ter time para terminar o campeonato. O Bahia já está nessa condição. Um jogador maduro, um jogador que é só colocar ele dentro de casa que, se ele errar, ele já entra sob pressão e já traz a pressão para cima da equipe. O problema não é só a pressão dele, pessoal. Ele já traz a pressão para cima da equipe. E aí você, para pensar no melhor para a equipe,
acaba poupando, escolhendo o momento de colocá-lo para que isso amenize e ele consiga ultrapassar essa etapa. E muitas vezes ele não entende, porque está treinando pra caramba, dando a vida nos treinos, merecendo uma oportunidade, e a gente fica segurando para dar essa oportunidade. Então é uma situação muito difícil. Esse é o pior momento de administrar um jogador. Porque dizer que o Borel não fez boas jogadas, não marcou bem. O menino tem 19 para 20 anos. É um ativo do clube. É um jogador que, se abrir a boca aí, tem muitos clubes que querem. O que nós vamos trazer aqui? Quem que nós vamos trazer aqui? Nós vamos trazer o lateral do Liverpool, é isso? Quem que nós vamos trazer para a zaga? Os melhores do mundo ali? Quem que eles querem para o ataque? Para a lateral esquerda? Quem que a torcida quer? E se errar também, vai ser execrado. Tem jogador que há 6, 7 partidas, 6, 7 partidas não, há 10 partidas atrás, era o suprassumo. Aí teve uma lesão, né? Vem num progresso, só que vem se cobrando, já é um cara maduro, vem se cobrando. E não fez gol ainda depois que voltou na Série B. Aí o que acontece? Já tem zum querendo vaiar. Já tem zum querendo vaiar. Então, peraí, onde que nós vamos chegar? A torcida está do nosso lado. Eu sei que 70%, 80% da torcida está do nosso lado. Eu peço que aqueles que estão nessa condição de estar do nosso lado encubram aqueles que não estão do nosso lado. Que não vêm para torcer para o Bahia. Mas é torcedor muito ferrenho, muito emotivo. Se controla. Se controla. Porque você exaltado está prejudicando o Bahia. Está prejudicando. O que nós precisamos nesse momento é apoio, não é vaia. Se a equipe não tivesse se esforçando, não tivesse correndo, não tivesse se doando dentro de campo, eu seria o primeiro a aceitar a vaia. Nós chegamos do jogo contra a Tombense e eu assumi que a gente ficou devendo naquele jogo. Mas nos jogos dentro de casa, nenhum nós ficamos devendo em termos de empenho. Nenhum nós ficamos devendo em termos de empenho. Nós podemos não ter ganho, mas nós não ficamos devendo em empenho. Então, desculpe aqueles que eu estou atingindo com essa fala. Na realidade, eu não estou querendo criticar, eu estou querendo chamar para uma reflexão. Porque você, eu sei que é Bahia acima de tudo, mas que não está conseguindo se controlar. Venha junto, apoie. Até tem um videozinho muito, muito interessante. Até eu acho que eu te mandei, e seria legal você botar no seu canal. Eu mandei para outros aí também. Vou mandar para mais gente aí que tenha canal, que seria legal para, inclusive com as pessoas, com os torcedores que são mais chegados, falam, pô, isso aqui é a cara do Bahia. É a cara do Bahia. É esse controle que a gente precisa, é esse momento que a gente precisa, essa postura que a gente precisa. Pode ter certeza que com essa situação nós vamos chegar forte. Nós não podemos, nesse momento, nos enfraquecermos. Nós temos que nos fortalecermos. Professor, ainda em cima dos laterais, você acha que o torcedor tem razão em vaiar os dois atletas, o Luiz Henrique e o Borel? E se nessa janela de abertura agora, dia 18 de julho agora, você vai pedir laterais, ou você acha que os laterais que o Bahia tem dá para seguir o campeonato? As duas competições ainda. Sobre a questão de contratações,
Eu acho que eu não tenho o que falar porque não sou eu que... Eu não vou me desfazer de quem está em casa. Os mesmos laterais que hoje eles estão vaiando já foram em determinadas partidas aplaudidos de pé. Só que todo mundo é sujeito a errar. Assim como eles acertaram bastante, em algum momento eles estão errando. E no momento que eles estão errando, eles têm que ser fortalecidos. E não execrados. Se você procurar, me dá aí o nome de 2 laterais que jogariam fácil aqui no Bahia, que o Bahia tem condições de trazer e que estão disponíveis no mercado. Se você trouxer 2 que solucionam o problema e sobra, tenho certeza que o Bahia vai buscar. Agora, viu? Qual a necessidade hoje de ter 2 laterais? O que eu acho é que o Bahia tem bons laterais. Bons laterais. Porque se trouxer aqui o Roberto Carlos no auge e ele errar, a torcida vai vaiar também. O Daniel no auge, o Dani Alves, também vai ser vaiado. Você está entendendo? O problema não são os laterais. O problema é o apoio. E, volto a falar, eu quero sempre os melhores do meu lado. Sempre. Eu tenho jogadores de muito bom nível. Não adianta eu trazer um cara para estar no grupo. Eu tenho que trazer alguém que sobre. No mercado tem alguém sobrando, disponível, e à altura das condições do Bahia trazer? Porque eu volto a falar. Indica que eu tenho certeza que o Bahia quer os melhores aqui. Porque é muito fácil falar, precisa disso, precisa daquilo. Trazer para inchar grupo? Para inchar folha? E não resolver o problema? Não adianta. Você tem que fortalecer quem está aqui dentro. Você tem que estar fortalecendo os guerreiros que você tem. Até que você encontre um que possa agregar valores ao seu grupo. Porque tem jogadores que lá atrás estavam numa condição ruim e hoje estão numa condição boa. Ultrapassou etapas. E é fortalecendo que a gente vai crescer e vai chegar. Só citando um exemplo, em 2017, o Zé Rafael, ele começou bem, depois foi caindo, começou a ser vaiado, saiu da equipe, ficou umas 3, 4 partidas de fora, aí voltou para a equipe. A hora que ele voltou para a equipe, já chegou mais encorpado, já chegou mais maduro, começou a acertar, recebeu o apoio, dali a pouco, olha quem é o Zé Rafael hoje no mercado. E foi vaiado também. Depois conseguiu ultrapassar a etapa. Eu estou te falando porque eu estava no comando. Eu também fui obrigado a tirar. Como eu fui obrigado a tirar o René Júnior em 2017, depois da partida do Paraná Clube, onde nós tomamos um gol de cabeça em cima dele. Eu fui pressionado pelo torcedor a tirar, que o René entrava no campo e era vaiado. Entrava e era vaiado, até que teve uma situação do Juninho de ser expulso, o René entrou, jogou pra caramba, tomou conta, e eu mantive ele, daqui a pouco ele começou a sobrar. A hora que ele começou a sobrar, aí a torcida veio junto. Só que nós estávamos falando de um jogador, na época, com 29 anos. Nós não estamos falando com um jogador de 19. Um jogador de 22, 23. Com outro de 18. Que já estavam querendo vaiar. A hora que ele errou, começaram a querer vaiar. O André. Que eu falei, daqui a pouco vai entrar o do Júnior, depois, que é o André, depois vai entrar o reserva dele, depois vai entrar o do juvenil, depois do infantil, e nenhum vai servir.
Vai contratar 10 e nenhum vai servir. Porque todo mundo é sujeito a erros. Guto, hoje você testou uma nova formação com Mugni junto a Daniel, Patrick e Rezende. O que é que você achou dessa resposta dentro de campo? E vale destacar também a boa partida do Mugni. A busca foi de tentar ganhar mais consistência defensiva e ter um poder de ataque com mais movimentação da bola. Por isso da entrada do Luiz Henrique, que a ultrapassagem é mais rápida que a do Djalma, é mais aguda que a do Djalma. O Mugni teve muita coisa positiva e o posicionamento que a gente tentou, em determinado momento, ele ficou um pouquinho sacrificante para ele e para o próprio Patrick. Porque o que estava acontecendo? A gente não estava conseguindo compensar o lado oposto. Quando eles conseguiam virar a bola, a gente estava conseguindo fechar o lado da bola. Então, o espaço de deslocamento do Mugni e do Patrick para fechar os laterais opostos estava muito longo. O primeiro gol acontece numa jogada onde o Mugni está distante, não dá tempo dele chegar e o cara cruza lá de trás. Na verdade, não é nem cruzamento, foi um passe rasteiro de trás. Não deu tempo de fechar. Se ele segue com a bola, o Mugni fecha. Como ele pegou e já meteu a bola no espaço, não deu tempo dele chegar. Então, são situações... Aí, o segundo tempo, nós retomamos o posicionamento de 4-2-3-1. Por quê? Para poder fechar os lados do campo deles. Né? O primeiro nós fechamos mais o meio, porque eles flutuam muito com o Terans e com o Pablo. O Pablo não fica na condição de 9. Ele flutua o tempo todo para a entrada dos dois beiradas. E o segundo gol deles acontece nessa situação que a gente estava sabendo, estava treinado para isso, e a infelicidade do Luiz ter escorregado é que acabou ocasionando a jogada do gol. Né? Que os dois saem, flutuam para pegar a bola, acaba tendo a troca de passes, e o volante, na aproximação, faz um passe diagonal longo para a entrada no facão do outro lado. E o Luiz Henrique fecha certinho, faz a antecipação, e a hora que a bola pinga, que ele está na bola, a hora que ele vai tocar na bola, ele escorrega. Aí o Kelvin, que vem na sequência, acaba ficando com ela. Aí ficou difícil de fazer a trava, né? Resumindo, teve coisas muito boas, nós conseguimos agregar algumas coisas importantes, e teve algumas coisas que não foram tão boas, que também, para um primeiro momento, com essa formação, é normal ocorrer esse tipo de coisa. Vamos ver se a gente vai fortalecer isso ou se a gente vai fortalecer o que a gente vem fazendo normalmente. Até porque no próximo jogo a gente não tem o Patrick, né? Então nós já vamos ter um outro jogador com uma outra característica jogando na função do Patrick. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Guto, dentro desse contexto que você explicou, justamente do torcedor está pressionando e etc., essas duas derrotas, são duas derrotas com situações distintas, ou seja, Série B e Série A, um time que está muito bem colocado. Mas como você vai trabalhar esse psicológico para que o time consiga um resultado de 3 pontos no próximo sábado para continuar ali no G4? Vamos lá. Vamos falar o seguinte. O jogo da Chape, nós fomos mal? Nós tivemos um volume de jogo estupendo. O que nós não conseguimos foi fazer o gol. Então, o que nós temos que ter? Um pouco mais de equilíbrio e de confiança. O equilíbrio e a confiança vem como?
com apoio e treino. O jogo de hoje, nós somos mal? Não. Nós tivemos alguns erros, contra uma equipe que vem jogando exatamente assim. Nós não estamos fora da competição. Nós temos chances ainda. O placar que eles levam dá vantagem, mas não dá classificação. Nós saímos com um placar contra o Azures, não vou dizer parecido, né? Mas também adverso, e fomos lá e conseguimos classificar. Mas o mais importante é a partida de sábado. Sábado nós vamos encontrar uma equipe que há 6 jogos não vence, mas trocou treinador, vai dar vida aqui, e não jogou meio de semana, e nós temos que dar vida de novo. E nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos. E nós precisamos fazer com que o adversário sinta a pressão da Fonte Nova, e não nós sintamos a pressão da Fonte Nova. Percebe? Então, o trabalho, sim, é passar confiança, é ajustar. Nós não temos tempo de fazer treinamento, porque nós temos que descansar esse time, fazer ajustes mínimos e chegar para um jogo buscando o triunfo que a gente, há 2 jogos, não consegue. Guto, com a volta de Rildo e de Emerson, né, que são 2 jogadores a princípio que podemos dizer que serão titulares porque o Patrick está fora. Não foi anunciado? Não, De Rildo não. Qual foi? Machucada? ainda não. Não. Segue. Hã? Machucada. Segue o barco. O que foi, velho? Machucada? Não Não. machucou, não. Mas E o que é que não foi anunciado? Agora Não sei. diga, você puxou, fale agora. Não. Começou, termine. Não. Bora, agora fale. Sei, vamos ver o que vai acontecer aí. Aguardem. Rapaz. Não, só porque eu ia dizer o seguinte, é algo que você possa pensar em manter esse 4-4-2 que foi utilizado hoje e porque Luiz Henrique como titular quando o Djalma vinha jogando. Eu acabei de falar na explicação que eu fiz. Eu precisava de um jogador mais rápido e mais driblador. Djalma é um jogador que surge na força. Luiz é um jogador de mais balanço e de ocupação mais rápida no setor. Se vocês notaram, na nossa saída o Rezende fazia o terceiro pelo lado esquerdo. E o Mugni trocava situações de cobertura do Luiz para o Luiz passar e de diagonais para o fundo. Quando a gente está rodando a bola, o Luiz apareceu várias vezes em situações de cruzamento, em situações de passe, que a bola não entrou, que os caras cortaram, mas no primeiro tempo, antes do gol deles, dos gols deles, e mesmo antes do segundo gol deles, nós tivemos chances ali, lances que o Luiz apareceu muito bem. Né? E a gente buscava isso. O treinamento foi muito bom. Né? E aí, quando a gente bota o Djalma de novo, é uma situação de estar poupando o Luiz, né? E colocando um jogador aí de força, né? Para tomar conta no aspecto defensivo e tentar agregar o que ele possa agregar na parte ofensiva. Você falou sobre pressão da arena. A gente percebeu uma arbitragem que incomodou bastante os jogadores, a torcida, a você. O que você pode falar sobre os cartões? Que o Bahia tomou muitos cartões, foi, na minha opinião, exagerado. E o Atlético, se eu não me engano, tomou um cartão. Perdão. E o Atlético tomou um cartão só. O que você pode, qual a sua análise sobre isso e a pressão, né, da torcida? A arena ficou bastante incomodada com a atuação da arbitragem hoje. Eu não gostaria de estar comentando, né? Não sou eu que estou puxando, que estou dando desculpas e tal. Acho o Braulio um excelente árbitro, inclusive é um árbitro FIFA, um árbitro que está num crescimento bastante grande. Apitou o nosso jogo contra o Sport, foi muito bem, né? Foi muito bem. E nesse jogo, acho que teve alguns lances assim que, infelizmente, ele acabou invertendo. Em algumas situações foi um pouquinho duro com a gente,
com os cartões. Eu acho que a gente não fez tantos lances para cartões assim. Mas paciência, aconteceu. E eu não vou fugir da situação. Não vou entregar para ele qualquer tipo de culpa do nosso resultado, né? Nós temos que melhorar, sim, a gente é consciente disso, mas lógico que a gente tem que se equilibrar mais para esse tipo de coisa também, que vai acontecer muito. Eu acho que o principal foi o ano passado. O ano passado não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer da maneira que foi o ano passado. Eu acho que esse ano os erros que estão acontecendo são normais de quem... assim como nós estamos falando dos jogadores que erram, eu erro. Às vezes o cara interpreta também, não é perfeito, interpreta faz uma leitura da jogada que acaba não sendo. Acontece, a interpretação dele nós temos que respeitar.